Olá, Bruno da Mata Machado. Boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, doutor Alex Lara. Boa tarde. Tudo ótimo, meu cara. E com você, como é que tá? Também, tudo muito bem. E já quero começar, né, agradecendo muito o seu tempo, a sua disponibilidade, disposição em estar conversando com a gente no C Legends aqui, que eu tenho certeza que vai ser inspirador e muito relevante para as pessoas que puderem escutar. Muito obrigado, viu, Bruno? Tá difícil de acompanhar essa régua que você colocou aí, né, Alex? Só pela turma que eu vi que você já trouxe aqui, cara, é difícil suprir essa expectativa e atender o mesmo nível. Mas tomara que eu consiga agregar de alguma forma. Como eu falei com você em off, parabenizo muito pelo projeto, cara. Espero que quem esteja nos acompanhando aí aprenda alguma coisa, troque alguma ideia aqui com a gente e eu também possa aprender aqui com você. Sempre que você convidar, vai ser um prazer participar, cara. Bacana. Pô, eu tenho certeza que essa questão da régua aí já não existe, né? Você, por ter sido convidado aí, tem certeza que já é um Legends, né? Um C Legends. E a ideia é desmistificar um pouquinho isso, né? Só para quem está assistindo a primeira vez, qual que é a ideia do C Legends? Inspirar pessoas por meio de histórias inspiradoras. Então, é um bate-papo mesmo para conhecer um pouco da história de pessoas que se destacam por aquilo que são, por aquilo que fazem, por aquilo que representam, e a partir disso servir de inspiração para pessoas, mostrando que o que a gente alcança nada mais é do que resultado daquilo que a gente planta. Né? A gente escolhe o que a gente planta, mas a colheita normalmente é obrigatória. Né? A gente vive Exatamente. hoje o, o futuro de 2 anos atrás, talvez não dê para mudar muito hoje, mas dá para mudar daqui a 2 anos, e essa ideia trazendo histórias como a sua. Então, muito obrigado Legal. mais uma vez. Cara, você tocou num ponto, desculpa, já até cortar aqui a sua Fique à introdução, porque você vontade. falou uma coisa, cara, que é fundamental, Alex. Você tocou na palavra-chave do negócio, que é desmistificar os estereótipos que a gente vê, cara. Mais do que falar da minha história ou qualquer coisa do tipo que a gente vai conduzir aqui, eu sou um privilegiadíssimo na minha carreira. Bom, eu sou headhunter, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Meu dia a dia, já há quase 10 anos, é encontrar histórias incríveis, é entrevistar esses caras que fizeram que chegaram lá, né, onde quer que seja lá, identificar os talentos, os melhores executivos, os melhores empreendedores. Então, eu vivo isso há 10 anos. E, cara, grande parte da minha surpresa e alegria na vida foi quando eu comecei a ver que esses caras são caras normais. Em 99% dos casos, salvos os Steve Jobs da vida, os Bill Gates da vida, que são alienígenas andando na Terra, né, os Mark Zuckerberg, por aí vai, a maior parte, cara, são caras, gente como a gente, que fizeram talvez um pouquinho mais de esforço, tiveram um pouquinho de sorte, se é que você diz sorte, oportunidade e tudo mais, mas que nada além do natural. No começo da minha carreira eu tinha medo, né, de encontrar com esses caras, assim, de putz, cara, como é que eu vou sentar com o presidente do banco XPTO, o fundador da empresa tal, gigantesca, e de repente você vê que tem um ser humano ali, né? Eu imaginava que os caras eram meio que bichos ali, putz, não vai dar nem para conversar com eles, mas não. Então, isso eu acho que é legal, quando a gente pega essa mensagem e entende que, cara, não é tão distante assim da nossa realidade, não, né? Perfeito, perfeito. Bom, concordo em gênero, número e grau. Bom, para apresentar então aqui, né, fazer uma abertura para que as pessoas conheçam um pouco, né, de quem é o Bruno, e para te passar aí a palavra, né? O Bruno é sócio e diretor executivo da Taylor, né? É uma empresa especializada em headhunter, né? Executivo. Tem uma jornada bastante interessante, né? Diferente, né? Com alguns bonés aí como investidor, né? Na CriaBis, por exemplo, Ventures, mentor no Meet Hub, advisor na Avila Group, e tem uma vasta experiência, né? Como eu mencionei, em Executive Search, em Business Development, Business Management, na parte comercial e marketing, né, estratégia, e foi diretor e head, né, em empresas nacionais e multinacionais, como senior headhunter, e tem uma formação em marketing, né, em mentoring e também na parte de tecnologia. E como é que eu te encontrei? Né? Para quem está vendo aqui, assim, pô, Alex, você já conhecia, né, o Bruno? Não conhecia, já tinha visto o Bruno aí em algum lugar, mas não tinha tido a oportunidade de conversar. Mas nas redes sociais vi que a gente tinha um amigo em comum, e algum comentário que um fez para o outro me chamou a atenção. Eu entrei no perfil do Bruno, falei, opa, deixa eu conversar com esse cara aqui, que esse cara aqui é inspirador. Né? Nós temos em comum
um amigo aí que é o Felipe Siqueira, né, que hoje está como membro de conselho, investidor, foi o cofundador da Social Tailor, depois foi adquirida, né, virou a oficina, né, foi co-founder. Mas o Felipe, me parece, quando eu vi, e me chamou muita atenção, uma jornada parecida com a sua. Né? Vocês, me parece que foram contemporâneos da Michael Page como Headhunter, e o Felipe, de repente, entrou na área de moda lá e quis virar alfaiate digital, né? E aí, enfim, vi que vocês são amigos, falei, cara, eu tenho que conversar com o Bruno. Bruno, te passando a palavra e já te fazendo uma pergunta, né? Conta um pouquinho quem é o Bruno e explica o seguinte: por que sua vida sempre foi tão fácil assim? Você já acordou esse cara? Essa é ótima, né, cara? Mas maravilha, Alex. Cara, bom, Bruno, mais do que qualquer coisa disso aí, cara. Bruno é pai do B e da Mel, meus filhos, 6 anos e 3 anos, são os xodózinhos da minha vida, pô, botequeiro, gosto de tomar cerveja, fazer churrasco, vida normal, chinelo no final de semana, bermuda, andar de skate, dirigir um Fusca. E aí, no meio disso tudo, durante a semana, a gente se mete a empresário, investidor, conselheiro, mentor, vai tentando um pouquinho de cada coisa aí para tentar agregar de alguma forma, cara. E no meio disso tudo também, irmão de vida do grande Felipe Siqueiro, de fato um amigo, um mentor de mão dupla, eu mentoro ele me mentora, é troca diária que a gente tem, que a nossa caminhada realmente foi muito similar e muito próxima. Fomos contemporâneos de Michael Page, e me lembro muito bem de um dia à noite, 11 horas da noite, a gente trabalhando na Michael Page, fazendo um expresso na cozinha, cara, foi o dia que o Felipe virou para mim e falou assim, cara, que dia que nós vamos virar a chave? Eu falei com ele, que chave, cara? Ele falou, bicho, eu e você, nós somos empreendedor, cara. Nós somos empreendedores. Eu só quero saber que dia que a gente vai virar a chave. Eu falei, bicho, eu acho que nós vamos virar a chave, mas eu não sei que dia ainda não. Você sabe? Ele falou, eu sei, cara, eu tô com uma ideia assim, assado, alfaiataria, taranana. Falei, cara, mas nada a ver, eu não, eu amo esse negócio, eu me encontrei nessa profissão e acho que em algum momento eu viro essa chave, mas dentro da mesma profissão. E assim foi, nossos caminhos se separaram em termos de natureza de negócio, mas em momento de empreendedorismo foi o mesmo, e a gente vem o tempo inteiro acompanhando a jornada um do outro, cara. E como você bem colocou, de lá para cá, tudo foi fácil, né, cara? Foi estalar o dedo e a mágica aconteceu, simples assim. Quem dera, né, Alex? Eu acho que muito da dificuldade da jornada, cara, diz até do que quando você puxa um retrospecto do currículo. Você vai falar, pô, o Bruno foi TI, trabalhou em empresa assim, área comercial, e tananã, governo do estado. Hoje, quando a gente olha para trás, como o Jobs muito bem falou no clássico discurso dele de Stanford, né, quando você olha para trás, os pontos se conectam de uma forma muito fácil. Você só consegue conectar os pontos olhando para trás. Para frente, não faz sentido, né? E ao longo da maior parte da minha carreira, a história foi essa, cara. Nada fazia muito sentido, eu tentava me encontrar, comecei a trabalhar com TI, que foi a área que eu comecei a estudar, e aí não era TI, aí eu começo a mexer com designer dentro de TI, porque eu trabalhava numa escola de informática, aprendo design, aí eu gosto da parte gráfica e tudo mais, aí eu vou fazer publicidade, aí começo a trabalhar com publicidade, aí eu vejo que, pô, era um mercado muito pequeno em Belo Horizonte na época, e, putz, poucas agências e tudo mais, e não me via ali, e aí vamos tentar, e eu sou chamado para o governo do estado, aí, putz, aí que eu vi que não era mesmo, foi um bando de descobertas do não é isso, né? Muito antes descobriu é isso. E todos esses momentos, cara, eu acho que o motor que guia tudo não foi currículo, muito pelo contrário, meu currículo acadêmico, principalmente, nunca foi um currículo forte, competitivo. O inglês eu fui aprender já no estágio mais avançado de carreira também, não foi ali que eu me apoiei, mas sempre, apesar de eu não me achar no lugar, eu era muito bem avaliado e crescia e era promovido. Por mais que eu falasse assim, cara, não é isso que eu amo, eu vou fazer bem feito. Vinha de uma atitude muito forte. E aí, por N motivos, cara, eu acho que cada um tem o seu motivo. Para uns pode ser a grana, simplesmente. Para outros pode ser propósito. Para outro pode ser vaidade, ego, competitividade, ou qualquer um dos motores que seja para você. Mas sempre tem algum motor. Não importa onde você tá, cara. Sempre dá para você tirar alguma coisa de melhor ali. Que eu fico vendo muito hoje a molecada querendo assim, o 100%, né, cara? Toda a equação tem que fechar, né?
tenho que ter meu propósito, eu tenho que ser bem pago, eu tenho que ter qualidade de vida. No começo da carreira, cara, é mais sobre primeiro você fazer o seu laço, você conquistar o seu valor, do que você ver o valor de onde você está. Você não precisa ficar ali para sempre, mas cria o seu valor ali dentro. E isso eu, graças a Deus, criei. E se voltar na primeira empresa que eu trabalhei aos 14 anos de idade, do Gilson Scheble, e falar com ele, cara, você contrataria o Bruno de novo? Eu acho que ele fala com um sorriso no rosto, na hora, e assim, em todos os outros lugares por onde eu passei, quer eu gostasse, quer não. E vem disso, da atitude, né, cara? Pega e faz mais, se entrega, e depois se preocupa se é aqui que você vai ficar pro resto da vida, se você se enxerga aqui por muitos anos, mas enquanto você tá ali, faça o melhor, são pequenas atitudes. Você falou, pô, eu não conheci o Bruno, eu fui ali, vi um comentário, mandei uma mensagem para ele, aqui estamos, cara. É simples assim, né? Às vezes as pessoas, putz, eu queria falar com fulano de tal, eu não tenho a oportunidade de conversar com ciclano. Atitude. Então, muita atitude, muito empenho de fazer um pouco mais, de sofrer, de sangrar, de estar insatisfeito, de estar sentindo que você está perdido, de chegar num momento da carreira e falar, cara, fudeu, desculpa, né, o bom francês, mas olhar e falar assim, cara, fudeu, o que eu sou? Não sou nada, para onde que eu vou? Mas deixa eu continuar indo, noites em claro, até a hora que, putz, achei, é isso aqui. Agora vamos começar uma outra fase fácil, que é a de empreender e montar o próprio negócio, que aí no Brasil é uma maravilha, né? É fácil demais montar uma empresa aqui, fazer dar certo, e aí você pega e escolhe o mercado, que é mais fácil ainda, que é o mercado de Belo Horizonte, para ser a sede da sua empresa, contra tudo e contra todos, que sempre me disseram que São Paulo, vai para São Paulo, tem que ir para São Paulo, seu negócio acontece em São Paulo, mas eu não consigo acreditar que isso pode ser uma resposta única num Brasil continental que a gente tem, né? E aí vem uma outra jornada fácil para contar, né? Ô Bruno, que bacana escutar a sua história. Eu confesso que você, um pouquinho que você contou, já desmistificou, né? Quer dizer, não existe uma receita de bolo, né? Mas existe ali uma vontade muito grande, né? De alcançar alguma coisa que ainda nem se sabe o que é, né? Mas ao escutar você falar, uma palavra que salta, né, aos meus olhos é persistência, né? Quando você falou, cara, eu tinha que me encontrar e pô, nesse período, né, nessa jornada, mesmo buscando me encontrar, em cada etapa que eu passei, né, eu curti muito esse processo e fiz o meu melhor, o meu máximo, né, com o máximo de atitude, né, fazendo a diferença. E aí eu queria te perguntar sobre persistência, né? Quando é que a gente sabe que, na sua opinião, né, que é a hora de persistir ou ali já virou teimosia, seria a hora de parar? Né? Quando é que você virava o gancho e falava, cara, eu estou persistindo aqui, mas não é ainda, pô, vou virar. Né? Porque existem bom, pelo menos quando eu era criança, já tem um tempo, né? Meu pai foi aprender a tocar violão, depois eu não podia trocar de ideia para aprender a tocar piano, eu tinha que ser o guitarrista, né, mais famoso. Então, essa questão de virar, às vezes, é muito difícil, porque você não sabe se você persistiu ao máximo ou se você já está numa teimosia para alguma coisa que não é para você mesmo, né? Como é que você sacava esse momento dessa virada? Cara, isso é muito legal, né, Alex? E é uma linha difícil da gente ver, principalmente quando a gente está no início de carreira. Com o tempo, vai ficando mais fácil de você entender os seus limites e entender o que é não negociável para você, cara. Como a minha carreira foi bem confusa no início, muito nessa da tentativa e erro, e eu tinha essa premissa do cara, não interessa, eu já vi que não é aqui, mas enquanto eu estou aqui, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou tentar mudar alguma coisa, ou vou tentar aprender alguma coisa. Eu sempre tive em mim, cara, eu estava dando uma aula na PUC semana passada, eu estava falando isso com a turma lá. Eles me perguntaram assim, mas por que você acha que foi o fator, o elemento X ali que deu certo para você? E de verdade, eu fiquei pensando sobre isso e falei assim, cara, o elemento X, eu nunca fui mais inteligente, muito pelo contrário, normalmente eu era o mais burro, o pior aluno da sala, o expulso, o que não era bom nos esportes, é o contrário do estereótipo do cara que, putz, é o esportista, é o triatleta, é o melhor da sala e tudo mais, eu era o oposto disso. Mas eu tinha uma coisa que, cara, eu sempre fui muito competitivo em tudo que eu me propunha a fazer. Então, a competitividade aliada ao me achar sempre o mais burro, o pior do negócio, criou uma fórmula muito boa dentro de mim.
porque eu estava o tempo inteiro competindo comigo mesmo e achando pouco. Então, tudo que eu fazia, eu achava que era pior do que os outros, ou que dava para fazer melhor. E isso me motivava a estar o tempo inteiro, cara, revisitando dentro de mim, me criticando, o que, obviamente, em alguma medida não se torna saudável, e aí já vem alguns anos de processo terapêutico, mas em outro patamar da vida para calma, cara, também não é assim, não. Nem tudo em você é ruim, nem tudo precisa ser o tempo inteiro aqui, não. Dá para acalmar um pouquinho, porque essa ansiedade vai te matar. Mas isso me ajudou muito a estar sempre em qualquer coisa que eu fazia. Se eu era o estagiário do Xerox, cara, eu achava que eu estava tirando Xerox mal e que eu tinha que ser o melhor tirador de Xerox dali. Eu ficava obcecado por entender a máquina e, além de tirar Xerox, eu vi que os caras não trocavam papel da máquina. Isso é exemplo real. O resto do estagiário ia lá, esperava o técnico vir da TI para trocar a máquina, porque tinha que abrir a máquina, as máquinas antigas da época, troca o toner e os escambau 4, pô, eu vou aprender a trocar o toner. Eu mesmo troco, eu entendi onde é que esses caras guardam, para que eu vou esperar o técnico do Xerox? Pô, aí a turma já preferia pedir pro Bruno tirar o Xerox que não tinha volta. Ele não voltava com o problema do, eu fui lá, mas não tinha toner. Ele resolvia. Então são pequenas atitudes que a gente fala. E aquilo vinha não porque eu era brilhante ou tal, porque eu era competitivo e inquieto, principalmente comigo. Ficava com medo de, pô, os caras vão ser melhores tiradores de Xerox que eu. A gente ia correr atrás. Só que aí chega num ponto, cara, que você vai assim até todo momento, e eu acho que o exemplo tangível que eu tenho para responder sua pergunta, que eu já fui lá atrás, mas vou chegar nela, que eu trabalhei no governo, cara, do estado, numa promessa muito grande, a convite de uma pessoa que eu admiro muito, que é o Gabriel Azevedo, hoje vereador de Belo Horizonte, que é assim, cara, vou levar só uma equipe técnica para o governo, ele era subsecretário, estou trazendo uma galera, e eu sei, pô, você é bom orador, você é bom de network, eu preciso de alguém para conectar os 853 municípios mineiros e fazer uma rede que hoje não se conecta. E você é bom, vai lá na prefeitura, conecta um prefeito com o outro, opa, maravilha, vamos embora. E em questão de 3 meses, cara, eu vi que não dá para mudar a máquina pública, que o Mandorinha não faz verão, nem um time técnico faz. A máquina é feita para não mudar. E por mais que a gente tivesse chegado, sei lá, 12 caras da equipe, né, mulheres e homens, com uma sede muito grande de promover a mudança, de fazer uma coisa bem feita, não estava na nossa mão. E aí eu fui, tentei, vai, persiste, tenta. No 3º mês eu vi. No 5º mês eu vi que ou eu morria ou eu saía de lá, cara. Eu não tinha como. Era contra meus valores, era contra minha ética, aquilo estava me consumindo. Eu estava me adequando ao sistema. Eu comecei a ficar mediano, eu comecei a aceitar a morcegar no trabalho, a ir lá bater ponto, mas ficar lá fora batendo papo, mas eu deixei lá bater meu crachá, ou alguém bateu o crachá para mim, eu preciso sair mais cedo. Coisas que eu falei, putz, eu estou me vendendo para o sistema que eu vim mudar. Então, como eu vi que eu não posso mudar, eu posso sair. Então, quando você começa a se conhecer cada vez mais e saber o que para você são valores inegociáveis e até que você vai, aí é atitude, cara. Dali para frente, você não passa. Então, acho que é sempre esse farol que está aceso. O que, obviamente, mais uma vez, cara, com muito bom senso para que você não crie regras demais, principalmente no primeiro estágio de carreira. E aí eu não estou falando, obviamente, de ética, corrupção, nem nada nesse sentido, mas tem que ter muito cuidado para não querer arrancar com muita exigência antes de você ter os seus créditos para poder exigir. Não adianta você querer esperar que todo o sistema seja perfeito para que você floresça ali, porque o mundo real não é assim. Nenhuma empresa é 100% perfeita, nenhum órgão é 100% perfeito, nenhum ser humano é 100% perfeito. Então, essa dosagem aí até onde que você pode ir. Então, acho que é mais ou menos isso, cara. Entendi. Bom, achei interessantíssimo aí algumas coisas que você falou, e eu costumo dizer o seguinte, né? Biografias, né? A turma às vezes, né, e eu acho que super válido, claro, pô, vou ler a biografia do Steve Jobs, vou ler a biografia, né? Tem N biografias interessantes, mas aqui no C-Legends, né, eu tenho a oportunidade de escutar biografias, né? E sempre aprendo muito. Cada vez mais eu vejo que, na pior das hipóteses, eu aprendo mais uma alternativa para aplicar em determinada situação, né? Na pior das hipóteses. E aí você falou um negócio interessante, que me chamou a atenção. Falou muita coisa, mas alguns. Você falou, cara, quando eu percebi que eu fiquei mediano, né? Então, quer dizer, para um cara que é muito competitivo, ligado em atitude, viu que ficou mediano, né? Era o seu termômetro disparar, o seu termostato disparar o seu termômetro, falou, cara, é a hora de eu sair aqui, porque ser mediano sendo competitivo, né? Não dá. Assim,
completamente antagônico, né? Não, não dá. E Total. assim, precisa de muita coragem, né? Precisa de muita coragem. E aí é um outro tema interessante, porque a gente vê, principalmente em momentos de crise, né? A gente está sempre vivendo crise, né? O mundo não sai de crise, só muda de crise. Mas normalmente a gente vê as pessoas com medo, né? Se congelarem ali, né? Se paralisarem, né? É por causa do medo. E aqui é exatamente o contrário, né? Você mostrou muita coragem. Na sua opinião, existe uma fórmula, né? Ou atitudes, né? Vou chamar ser o cara da área de pessoas, de chá, né? Lá, competências, habilidades, atitudes. Existe alguma coisa que impulsiona a pessoa a ter coragem? A pessoa tem um treinamento de coragem, eu nunca vi, tá? Estou perguntando. Tem um treinamento de coragem. Como é que desenvolve coragem? Cara, difícil, né? Essa é bem difícil. Duas coisas sobre o que você falou aqui, cara. A primeira delas, que é sobre o mediano, né? E aí trazendo a mediocridade na essência da palavra mesmo, que é de estar dentro da média ali. E se a gente botar num estádio todos os profissionais e falar assim, quem aqui é mediano, trabalha mais ou menos, levanta a mão. Você não vai ver ninguém levantando a mão, óbvio que não, porque ninguém se acha mediano. Da mesma forma que se você levantar e falar assim, quem que se veste mal pra caramba? Ninguém acha que veste mal, porque se ele achasse, ele não vestia mal. Então eu sempre parti do princípio que eu era o mediano, que não estava levantando a mão. Então eu ficava naquela cobrança ali comigo, aquela autofiscalização o tempo inteiro, pensando disso. Se eu não for o mediano da sala, se eu sou bom, o ótimo da sala, eu vou pedalar tanto que eu vou ser muito ótimo. E se eu for o mediano, eu estou no lucro porque eu estou percebendo que eu sou mediano e estou fazendo alguma coisa melhor. Então acho que esse senso é muito raro de ter, cara. É difícil da gente olhar de uma forma bem real para a gente falar assim, cara, você está fazendo medíocre o seu trabalho, ou você está fazendo menos do que você poderia estar fazendo. E você tem alguns mercados, muita gente fala comigo, a gente tem escritório em São Paulo também, hoje a Taylor tem escritório em Belo Horizonte e São Paulo. E a gente escuta o tempo inteiro, pô, os profissionais de São Paulo é outra coisa, o mercado de São Paulo é outra coisa. E eu falo isso muito com a minha turma sempre. Cara, por que vocês falam isso? Sendo que os caras comem o mesmo que a gente come, respiram o mesmo ar que a gente respira, foram paridos do mesmo jeito que a gente foi parido, e grande parte deles, inclusive, nem de lá são. São nordestinos, são sulistas, são mineiros que estão trabalhando ali. Por que lá é? Porque a média do mercado é mais alta e a média puxa as pessoas para cima. Outras praças do Brasil, infelizmente, aí não só Belo Horizonte, a média acabou ficando baixa, cara. E você se adequa à média, assim como eu estava me adequando ao governo, sem nem perceber que você está, muitas vezes. Ou você aceita aquilo ali. Porque correr em manada é muito mais fácil do que correr sozinho. Se estoura uma bomba, sai todo mundo correndo, você nem ouviu a bomba, você está correndo. Agora, você correr sozinho, do nada, e todo mundo parado olhando para você, esse cara é doido. Você está correndo desse jeito, não precisa correr desse tanto. É muito difícil, chega uma hora que, cara, você cansa. Ou você para, ou você troca de jogo e vai para onde a corrida é em manada. Então fica muito. A média vai ficando baixa, em geral, nas praças. E como que você desenvolve essa coragem, né? Ou esse senso? Eu acho que, cara, a primeira coisa talvez esteja nessa autofiscalização o tempo inteiro. Do que você. A gente pensa muito pouco sobre carreira, sobre as atitudes que a gente toma. A gente entra muito no piloto automático, porque a gente é programado assim, cara, desde que a gente nasceu. A sua mãe te programou a hora que você toma leite, a hora que você troca a fralda, a hora que você toma banho, aí você te põe na escola a hora que você entra, a hora que você faz matemática, a hora que você sai, o intervalo, a prova que você tem que fazer, você vai para a faculdade, tem o professor que te fala o que você tem que entregar, e você entra no trabalho, tem um chefe que te fala que hora você chega, que hora você sai, que hora você manda o relatório, e a gente para pensar, simplesmente olhar assim, de uma forma muito legítima para você e para sua carreira, muito pouco. Cara, peraí, é isso mesmo que eu queria estar fazendo, que eu deveria estar fazendo? Onde eu imagino estar daqui 10, 15 anos, pode mudar, possivelmente vai mudar, pouquíssimos caras dessas quase 3 mil entrevistas que eu fiz na minha vida, eu pergunto assim, pô, você está onde você imaginou desde sempre? Lógico que não, eu imaginava um lugar completamente diferente, a vida vai conduzindo, mas a gente sempre imagina alguma coisa. Tá, eu imagino ser um C-level de uma empresa. Você sabe o que um C-level precisa fazer? O que ele tem? Não, não sei. Então por que você não está correndo atrás de procurar saber? Aí você procurou saber, pô, ele tem Excel avançado. Você tem Excel avançado? Então como é que você está querendo ser um C-level? Você está falando comigo de pós-graduação se você não tem um Excel avançado, pô. Se o seu inglês não está bom o suficiente. Então tomar a rédea, uma vez que você toma a rédea e olha, você começa a assumir um pouco mais de risco, porque você sabe que aquele risco que você vai assumir, ou aquela coragem, como você colocou,
ela é fundamental para a trilha que você quer seguir, qualquer que ela seja, e as trilhas vão mudando. Então, eu acho que é simplesmente, cara, esse exercício de às vezes sentar de uma forma real, mas eu penso. Todo mundo pensa, ou todo mundo acha que pensa. Entra de novo a filosofia do estádio. Então, se eu colocar no estádio e falar assim, quem é que pensa? Todo mundo levantar a mão, eu penso. Então, eu parto do princípio que eu sou o cara que não pensa e estou levantando a mão. Então, eu vou pensar um pouquinho mais. Além de pensar, eu vou pôr no papel, vou listar e vou começar a ter ações traçadas para eu executar, né? Eu acho que é mais ou menos isso, cara. E aí, quando você vê, você se torna uma pessoa que as pessoas vão olhar e falar assim, pô, mas você é corajoso. Não é corajoso, cara. Foram riscos calculados, né? Tem um livro que eu adoro que chama Originals. Ele fala de um estudo sobre isso, né? O estereótipo do empreendedor ou dos caras de sucesso, os grandes executivos, são de grandes tomadores de risco, de caras muito corajosos. Eles fazem um estudo, eles veem que não. A maior parcela deles, a imensa maioria, 80 e tantos por cento, seriam classificados como risco moderado. Que os riscos que eles tomam são todos baseados em fatos e dados para a tomada do risco ali. Ele não é um risco inconsequente. Então, ele não seria um investidor agressivo, ele seria um investidor moderado dentro da bolsa, por exemplo, porque ele está sempre balizando esses pontos. Só que para quem olha só a tomada de decisão, fala, putz, foi corajoso pra caramba. Não, ele pensou, planejou, avaliou dados e tomou aquela decisão. Para você que está olhando só a decisão, ela é arriscada. Então, acho que são essas análises que a gente tem que fazer com mais frequência, né? Caramba, viu? Puxa vida, profundo que você falou aí, cara. Eu estou aqui Cara, pensando aqui. tem uma historinha, Alex. Se eu estiver falando pra caramba, você me corta, viu, Não, cara? Que não, eu tá empolgo ótimo, com esse assunto, bicho. tá ótimo. Isso aqui, se puxar a língua, esse assunto aqui, de novo, é mais sobre as mais de 3 mil pessoas incríveis que eu já conheci nessas salas aqui do que sobre mim. Isso gera dado pra caramba pra gente poder ver. Opa, isso aqui parece que é mais provável de dar certo do que aquilo ali, né? Eu gosto muito de ver as analogias do dia a dia, como que elas normalmente corroboram com as atitudes profissionais ou sucesso ou insucesso de carreira. Eu lembrei desse caso porque é do nosso amigo Felipe Siqueira. Eu estava no aniversário dele alguns anos atrás em Cataguases, ele é de Cataguases, né? Eu fui de carro para Cataguases, ficamos lá no final de semana no aniversário dele, na volta para Belo Horizonte, num domingo, eu estava dirigindo, tinha 3 amigos dentro do carro, de repente, cara, uma chuva torrencial na estrada, de não dar para ver um palmo na frente, coisa de filme, nunca vi nada igual. E aí eu dei aquela assustada, liguei o alerta, de repente a fila de carro na minha frente, na BR, começa a para todo mundo. Aí eu, puta, doido para chegar em casa, cansado pra caramba, para o carro, aí alguém dentro do carro, putz, deve ter caído uma árvore na estrada, porque não vem carro no sentido contrário. Eu falei, deve ter caído e fechou as 2 pistas. Ficamos lá poucos minutos, cara, a turma começa a voltar. Alguns carros voltando lá da ponta de longe, você via eles manobrando, e outros que estavam mais perto de mim já começam a manobrar rapidinho. Opa, deixa eu já voltar também. Alguém dentro do meu carro falou, cara, volta, vai pro Juiz de Fora, mais 200 quilômetros, sei lá. Falei, cara, calma, né? Eu peguei o carro, puxei na contramão, passei a fila toda de carro que estava parado lá, falei, deixa eu ir lá ver, né, o que é, se de fato é uma árvore. Cheguei lá e de fato era uma árvore enorme fechando a pista, pesado. Chuva caindo, eu parei, olhei aquela árvore, falei, cara, bora tentar tirar essa árvore. Desce do carro, desce. Todo mundo, que isso? Vamos, 4 caras, desce do carro. Aí os carros estavam voltando, começaram a parar de voltar, pararam. Falaram, pô, tem uns malucos correndo ali na chuva. Ficaram ali esperando. Fomos lá, os 4, cara. Realmente era uma árvore muito pesada, com muito trabalho, a gente conseguiu mover ela assim, uns 2 metros. A conta de passar um carro apertado ali. Mas, pô, a conta de eu poder chegar em casa, cara, não tinha preço isso. Pô, entramos numa alegria, encharcado dentro do carro, opa, vambora, toca estrada. Eu vim aquilo ali, refletindo naquilo na estrada, eu falei, cara, esse é o comportamento que a gente vê com muita frequência no mundo e no dia a dia no trabalho, com os meus funcionários, com os meus clientes, e o que às vezes diferencia algumas pessoas, né? Você tem ali os tipos de pessoa. Pô, tem gente que viu um obstáculo, parou, falou, opa, não dá para passar. Pelo que eu estou vendo, imagino aqui, que não consigo puxar aquela árvore, eu não vou nem tentar. E volta. Tem gente que nem viu o obstáculo. São os caras que estavam perto de mim, que viu os outros voltando, opa, já vou voltar também, porque diz que não dá para passar, diz que tem um obstáculo ali dentro. Tem gente que viu o obstáculo, para, congela, fica ali esperando alguém tomar alguma atitude por ele, e ficou ali, tem uns malucos ali tirando a árvore, ficaram batendo palminha no para-brisa, também não vou descer para ajudar nem nada, vou esperar alguém liberar para mim. E tem os malucos que querem lá ver qual que é o obstáculo, o tamanho do obstáculo, calcular o risco de mover aquele obstáculo, tentar. E se eu não conseguisse, eu ia voltar pro carro e voltar feliz de que eu tentei. Falei, pô, realmente não dava para tirar aquela árvore, então vou pegar 200 quilômetros de fora. Mas deu.
Eu passei. Então, assim, é uma historinha que todo mundo fala assim, pô, eu também tiraria, de novo, entra no estágio, todo mundo ia levantar a mão, eu também seria esse, mas não é. Eu estava na PUC dando uma aula e contei essa história, e a menina virou para mim e falou, pô, não sei o quê, mas isso aí sei lá, isso é uma história muito bonita, mas isso não acontece. Como é que você vê isso no dia a dia? Eu falei, você estava aqui há pouco falando comigo, na hora que eu perguntei quem tinha inglês, você foi uma das que não levantou a mão. Por que você não tem inglês? Porque eu queria fazer intercâmbio, porque eu não tenho oportunidade de fazer intercâmbio. E quanto custa o intercâmbio? Não, eu não tenho condição. Mas quanto custa o intercâmbio? Para onde? Tem bolsa? Não, ou seja, partiu do princípio que você não tem condição de fazer um intercâmbio. Se você chegasse para mim com fatos e dados, cara, eu olhei, eu testei, eu precifiquei, eu olhei o Canadá, a Inglaterra, a Nova Zelândia, a África do Sul, e custa muito caro, eu tentei bolsa, não consegui bolsa, eu tentei um patrocínio, uma vaquinha online e não consigo fazer um intercâmbio. Aí eu aceito isso. Então você é do time que falou assim, existe um obstáculo que é intransponível, porque dizem que é muito caro o intercâmbio e que é para poucos. E a gente faz isso o tempo inteiro, cara. Louco, né? Caramba, é isso aí. Puxa vida. É. Você me desarmou aqui umas 2 ou 3 perguntas que eu tinha feito, mas eu vou mudar para o outro lado aqui, porque você já falou um negócio umas 2 vezes, a quantidade de pessoas que você já entrevistou, que você aprendeu, né? E aí, é claro que quantidade não necessariamente significa ter, né, um network, mas você tem uma rede de contatos grande. Sim. E eu queria falar sobre isso. 2 perguntas que aí você já emenda uma na outra e a gente finaliza. Qual que é a importância, hoje em dia, dos relacionamentos para a vida e carreira das pessoas? Como é que você desenvolve o network? Cara, a importância é tudo, né, Alex? De novo, né, os pontos se conectam olhando para trás. Hoje eu vejo o quão grato eu fui, mesmo antes da minha profissão. Talvez eu tenha me tornado headhunter por ter isso já dentro de mim, que é essa criação de vínculo que talvez venha de novo do fato de ter sempre me achar mais burro. Então eu colava nos mais inteligentes. Então eu sempre tive mentores. É uma coisa que está muito em moda hoje, todo mundo fala de mentor. Cara, mentor não necessariamente eu preciso virar o Alex, você quer ser meu mentor? Vamos formalizar. Não, cara, mentor é aquele cara que você fala assim, putz, meu tio que entende de finanças pessoais melhor do que eu e eu quero melhorar meu controle financeiro. Ô tio, vamos sentar comigo uma vez por mês, trocar umas ideias aqui, me conta onde é que você investe seu dinheiro, como é que você guarda. Esse é o mentor. Eu sempre procurei muito essa turma. Então já venho desde antes desses 10 anos como Headhunter, que obviamente aceleraram isso exponencialmente, criando uma rede muito forte, um relacionamento, cara, que é base de tudo para mim. Assim. É onde eu aprendo, onde eu me inspiro, onde eu valido as minhas ideias, os meus erros, onde eu escuto pra caramba. Então, a capacidade de realmente escutar quando você está tendo uma oportunidade de estar com alguém, hoje eu estou aqui falando pra caramba, mas são raros esses momentos, eu prefiro muito mais ouvir do Alex do que falar de mim, e realmente, porque, cara, eu falar de mim, eu tô falando uma coisa que eu já tô cansado de saber, que eu já ouvi 300 vezes eu mesmo falando. Pô, eu ouvi do Alex qualquer coisa que ele me falar, é informação nova. Então, se você vai realmente para uma mesa de boteco, ou para uma reunião, ou para qualquer lugar, com uma escuta legítima e autêntica, e tentar aprender alguma coisa com uma pessoa que talvez você não daria nada para ela, isso é fundamental. Isso assim, é game changer para as pessoas mais bem-sucedidas ou qualquer outro nome que se dê. E networking, cara, como é que se constrói hoje? O networking não é quantas, como você bem colocou, né, cara? Quantas pessoas você conhece? Se for olhar por quantas pessoas eu já conheci, é infinito o número, principalmente quando eu olho uma rede secundária ali. Mas o networking é aquilo que você pode passar a mão no telefone, cara, chamar para tomar uma cerveja, se for o caso ali, uma coisa que não tem propósito nenhum, que você fala, cara, esse vai. Se eu pedir ligar aqui para pedir uma ajuda, para quem que eu vou ligar? Ah, mas eu conheço fulano de tal. Você liga para ele e pede uma ajuda na hora que você estiver na aperto? Então, pô, e por que você liga, porque eu ligo para o Alex e peço uma ajuda, ele vai me ajudar? Porque em algum momento eu também dei a ele sem esperar nada em troca. E a gente falava disso aqui nos bastidores da nossa conversa, né? As pessoas estão muito preocupadas com os objetivos de curto prazo, cara. Por que eu vou sentar com o Alex? O que eu ganho? Deixa eu ver aqui o que vai fazer com isso, o que isso pode me gerar para eu decidir se eu sento ou não.
minhas relações, elas sempre foram muito legítimas. Qualquer pessoa é uma tela em branco para mim, pode gerar alguma coisa ou não. Então vamos ali, vamos sentar e desnudar os personagens aqui, cara, porque eu sou esse Bruno aqui, dono do Fusca, pai do B e da Mel, toma cerveja pra caramba. Esse cara que fica, no final das contas, o cartão de visita, diretor, fundador da Taylor ou de qualquer outra multinacional que eu fui, ele é secundário, ele não representa quem eu sou, ele representa quem eu tô naquele momento ali. Então, se você criar algum vínculo baseado em quem você está naquele momento, cara, vai ser muito pueril. Assim que você perder aquele cartão de visita, você perde uma rede enorme junto. É óbvio que isso acontece. Você deve ter vivido isso, que pô, foi um baita de um executivo bem sucedido, e eu escuto muito disso, né, cara? A síndrome de abstinência do cartão de visitas ali, né? Na hora que você perde o cartão de visita, você vê que grande parte da sua rede vai embora. Isso vai. É inevitável. E que bom que foi. Essa talvez não era a sua rede de network, mas aquela que fica, é essa que você constrói pilares sólidos em cima dela. Então, é criar relações de forma legítima, de forma simples, verdadeira, lembrando que no final do dia, cara, todo mundo volta para casa ali, calça um chinelo, e sabe, e quer falar de bobagem, mandar uma piadinha no WhatsApp, todo mundo, do presidente da Embraer ao estagiário aqui da Taylor, todo mundo tem essências iguais. E aí você cria redes fortes, mas está sempre trabalhando nela, cara. Sempre trabalhando. Assim, quem que eu estou conhecendo? Como é que eu estou, sabe, acendendo a chama da minha rede? Pô, tem um tempão que eu não conheço ninguém novo. Tem uma coisa errada, cara. Vai conhecer. É tão mais fácil hoje, né? Estamos aqui por causa disso, né? Pô, eu vi um cara comentando ali na rede social do outro, fui. Pô, tem um LinkedIn aqui. Ah, Bruno, mas pô, como é que eu vou mandar uma mensagem pro, sei lá, pro Bruno, presidente da Localiza? Entra no LinkedIn dele, Bruno, tudo bem? Ah, mas e se ele não gostar? Se ele não gostar, ele não vai responder. Agora, se de 100 que você mandar um responder e sentar com você, não valeu a pena? Né? É só que demanda atitude. Demanda sentar, pensar, planejar, falar, pô, eu preciso me movimentar. Mas, cara, é tudo, né? Eu sou única e exclusivamente a minha rede. Ela me fez e ela me move. Assim, é onde eu aprendi tudo, é onde eu escuto tudo, é onde eu posso acessar. É a única coisa que eu tenho e que eu vou levar para o meu caixão é esse tanto de gente incrível que eu conheço. E hoje estou tendo a oportunidade de conhecer mais um aqui, é isso. Que é isso, cara? Você fica enchendo minha bola aí, eu fico até vermelho aqui. Ainda bem que não está dando para ver. Ô, Bruno, cara, assim, fantástico demais, assim, muito legal mesmo. E as perguntas que eu faço, eu já olhei, né? Já são acho que mais de umas 80 entrevistas. Eu não consigo mudar muito, não, porque senão eu acabo especializando muito. A ideia é ser mais generalista em função do propósito do negócio, que é inspirar pessoas. Acaba não saindo muito. É claro que não são todas as mesmas perguntas para as mesmas pessoas. A conversa ela conduz, né, a conversa. Então a gente não tem uma lista, né? Esse é o propósito. Cara, vamos bater um papo aqui com o objetivo de inspirar. E eu fico feliz quando a gente chega no final desse bate-papo, comigo sendo inspirado. Então, assim, eu fui inspirado pra caramba. Não, eu estou te falando com toda sinceridade, né? Fui inspirado pra caramba aqui. Várias coisas que você falou são relevantes para mim e são respostas de perguntas, às vezes não a resposta inteira, mas um componente de uma resposta que se encaixa com uma outra e que me dá maior clareza. Né? E o mantra clareza é poder continua sendo, né, uma realidade e sempre vai ser. Né? Então, Total. quero te agradecer demais, muito feliz mesmo aí por ter a honra de ter esse bate-papo com você. Tenho certeza que as pessoas que vão escutar também, né, vão ver que realmente o que eu estou falando é real. E eu queria só te passar aí para o fechamento o seguinte: uma mensagem que você quiser para as pessoas que estiverem ouvindo, naturalmente com a intenção de inspirá-las. Só isso e a gente finaliza. Essa é difícil, hein, cara? Mas, ô, Alex, cara, sem palavras, só te agradecer, porque é sempre uma via de mão dupla mesmo, cara, real. E tá aqui conversando com você, assim, já faz a gente pensar em tudo que aconteceu, né? E é muito legal essa forma de conversa, quem está assistindo a gente saiba que, assim, cara, ele faz isso aqui é no tapa mesmo, assim, não teve nem a menor preparação, não me mandou um briefing de pergunta, tem que ter coragem pra caramba para abrir uma câmera e falar, cara, vamos lá e vamos conduzindo e vamos ver no que dá.
Então, isso é muito legal, cara. Isso me inspira muito nesse projeto seu. E, mais uma vez, volta na atitude. Então, se eu puder deixar uma mensagem, cara, realmente assim, seja protagonista da sua própria história e tenha atitude, porque o mundo está cheio de nota 7 por aí, e essa é a maioria. E se a gente for realista nisso, a gente vai se ver que a gente possivelmente está no meio do nota 7. E se você não tiver, que bom, você subiu um pouquinho a mais só por achar que você está e parar para pensar um pouquinho. Então, bora ter atitude e subir um pouquinho a régua aí, que depende muito mais de cada um de nós do que de diploma de Harvard ou de qualquer outra coisa. Isso, cara, é um eixo muito pequeno de uma carreira bem-sucedida de qualquer pessoa que for. É um eixo? É um eixo, não descuida, né? Se a gente hoje em dia fala assim, pô, mas Mark Zuckerberg largou a faculdade, Steve Jobs também largou, eu também vou largar. Cara, você é o Mark Zuckerberg? Você é Steve Jobs? Então, pô, vamos fazer o básico primeiro? Vamos no feijãozinho com arroz aqui, vamos estudar, né? Vamos fazer um cursinho aqui, aprender a mexer com um Excel ali, falar um bom português, depois você pensa o que você vai fazer com isso. Então, é mais ou menos isso, cara. Para planejar que a sua carreira é culpa sua, só. Perfeito. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Desejo sincero aí, né? Que Deus continue a te abençoar aí nos seus negócios, com a sua família, com seus filhos, e que o seu negócio prospere bastante aí, que você possa gerar muito resultado para você, né? Para as pessoas, né? Para os seus clientes, né? Enfim, sucesso demais para você, tá? Um abração. Obrigado, meu amigo. Que isso, cara. Obrigado, recíproco aí, todos os votos. E, ó, a próxima eu te aguardo aqui no boteco aqui da Taylor para a gente fazer um C-Legends ao vivo aqui direto do boteco. Combinado. Abração. Tchau, tchau. Obrigado pelo convite. Um abraço. Valeu.